Olá, o PAC das concessões de rodovias e ferrovias acaba de ser lançado e já levanta polêmicas. A principal delas vem de falas da oposição, que tem elogiado a presidente Dilma por retomar as privatizações da era FHC. Também há críticas que falam em nova embalagem para obras prometidas desde o governo Lula. Estão previstas melhorias em rodovias que hoje são gargalo no escoamento da produção e acabaram virando pontos críticos de insegurança no trânsito. O novo PAC trata ainda da expansão das ferrovias, uma demanda antiga do setor produtivo, que chega com quebra de monopólio do uso das estradas de ferro e com exigência de compartilhamento. No blog do Planalto, espaço virtual diretamente ligado ao gabinete da presidência, estão detalhes do pacote de 133 bilhões de reais para a modernização e a ampliação das malhas rodoviária e ferroviária. O programa inclui a criação da empresa de planejamento e logística. Para o governo, é hora de fazer a integração dos sistemas de transporte rodoviário e ferroviário com as cadeias produtivas do país. Mais de 7 mil quilômetros de rodovias vão ser duplicados. Dos 9 trechos que vão receber investimentos, 6 passam por Minas Gerais. Esta tela do material de divulgação do novo PAC mostra a BR-262 a partir da continuação da 381 em João Monlevade. O governo quer parceiros para melhorar o escoamento de Minas até o Porto de Vitória. No caso das ferrovias, 10 mil quilômetros foram incluídos no programa. O trecho mineiro no PAC é a ligação de Belo Horizonte ao Porto de Salvador. Nós vamos conversar sobre o programa e as intervenções previstas para Minas Gerais com os seguintes convidados. O deputado Dilson Mello, do PTB, o primeiro secretário da mesa diretora, ele exerce o 6º mandato como deputado estadual. Já presidiu a Comissão de Transportes e Obras Públicas da Assembleia. Ele é empresário rural, formado em administração pública, foi prefeito de Varginha e secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana do governo Aécio Neves. É o presidente estadual do PTB. Deputado Ivair Nogueira, do PMDB, integrante da Comissão de Administração Pública, exercendo o 5º mandato como deputado estadual. Engenheiro civil, advogado e empresário, foi prefeito e vice-prefeito de Betim, além de secretário de Estado de Esportes na gestão de Itamar Frango. E o deputado Anselmo José Domingos, do PTC, integrante da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Ele está no 1º mandato na Assembleia Legislativa. Advogado, foi vereador em Belo Horizonte, atuando como secretário-geral da Câmara Municipal. Ele é o presidente estadual do PTC. O ponto de vista do parlamentar numa conversa franca e aberta é o Assembleia Debate, que começa agora. Foi fazer o lançamento do programa de concessões para rodovias e ferrovias e a presidente Dilma Rousseff se apressou em afirmar: o pacote, que deve ser ampliado para portos e aeroportos, não se traduz em medida de privatização. Segundo a presidente, o novo PAC significa um resgate da participação do investimento privado no setor ferroviário. O ministro Guido Mantega, fazendo coro à presidente, tratou de esclarecer que o modelo de agora, a parceria público-privada, indica que o setor privado vai fazer os investimentos, quando na privatização os ativos são vendidos às empresas particulares. Primeiramente, quero dar boas-vindas aos senhores, agradecer pela presença e dizer que daqui a pouquinho nós vamos detalhar os trechos, vamos falar um pouquinho mais de Minas Gerais, mas uma opinião inicial sobre esse novo PAC, começando pelo senhor, deputado Dilson Mello. Bom, tenho que manifestar que é uma comunicação auspiciosa, embora não seja a primeira vez que ouço falar de PAC. Já há 10 anos ouvimos falar de PAC. Me dá um pouco mais de ânimo e entusiasmo em se tratando da presidente Dilma. Mas para que isso se torne realmente resultado daquilo que nós queremos, nós temos que agilizar esse processo. Estamos aí às vésperas de uma Copa do Mundo aqui no Brasil. O nosso processo de mobilidade urbana interestadual é muito deficiente. Os investimentos que a presidente anuncia de 133 bilhões são muito gratificantes, porém eles esquecem de anunciar que é até 2038. O que me dá um ânimo
e me dá assim, uma coragem de enfrentar mais esse desafio é exatamente quando coloca as parcerias públicos-privadas para que isso se torne realidade. Aí eu acredito um pouco mais, a exemplo de que aconteceu agora em Minas também. Muito obrigada, deputado Edison Mello. Deputado Ivair Nogueira, e a sua opinião sobre esse PAC das concessões? Olha, na verdade, eu acho que a presidente Dilma foi muito feliz, porque o processo que existia de concessão, eu acho que era um processo equivocado. Você vendia os ativos e hoje, se nós formos esperar o governo federal ou os governos estaduais fazerem a obra para colocar realmente a venda dos ativos e conceder a concessão, eu acho que nós vamos demorar anos e anos e anos. Nós temos uma reivindicação da 381 aqui, que passa por Ipatinga, que é uma grande realidade. Então, esse modelo da parceria público-privada, onde você vai dar autorização para o concessionário ir fazendo a obra, e a partir do momento que tiver 10% executado, ele poder cobrar o pedágio, eu acho que é uma nova modalidade que eu acho que é muito interessante. O que não pode acontecer, alguns equívocos que aconteceram esse final de semana, eu tive a oportunidade de passar pela MG 50, pagando um pedágio de R$ 4,10 numa rodovia que não é duplicada. Eu acho que a rodovia que não é duplicada, ela não pode ser dada em concessão, porque ela não tem melhoria nenhuma. Enquanto isso, você passa na 381, Betim, São Paulo, você paga R$ 1,40, né? Então você vê uma diferença muito grande do atendimento, esse processo tem que ser mudado. Quando a presidente Dilma está falando aqui, né, que vai mudar para ferrovia, eu acho que a grande alternativa que nós temos, portos, aeroportos, os aeroportos têm mudado muito e já começou um processo de concessão, e quando ela quer ampliar esse processo e parte para o caminho também da ferrovia, que é a grande alternativa que há anos e anos o país vem falando na construção de ferrovias e não acontece, eu acho que é o caminho. Ninguém aguenta mais suportar o gargalho que existe nas grandes capitais, com o volume de veículos vendidos, e a gente não consegue chegar e sair das grandes capitais, e o transporte ferroviário, que foi abandonado por muitos anos, agora tem um novo projeto de parceria público-privada e que nós acreditamos muito nessa proposta. É um projeto a médio e longo prazo, mas é um planejamento que exige o país e que ao longo desse prazo haverá de aparecer as pessoas interessadas, as empresas interessadas e que possa corrigir esses equívocos que está acontecendo hoje, dessa cobrança equivocada de valores e proibir também concessão de rodovias que não são duplicadas. Obrigada ao senhor também, deputado Ivair Nogueira, deputado Anselmo José Domingos, para a gente terminar nossa rodada aqui das participações iniciais, a sua análise do novo PAC. É um prazer estar participando aqui, né, com os colegas Edison Mello, Ivair Nogueira. Eu entendo que a gente quer essa notícia o tempo todo, né? O Brasil, há muitos anos que não tem investimentos adequados em infraestrutura. Minas Gerais, principalmente, que passa a principal malha rodoviária do país, sempre é deixado para um segundo plano na questão de investimento de infraestrutura, em rodovia e em ferrovia. Acho que veio num momento muito bom e qualquer investimento hoje que a gente tem, seja a nível municipal, estadual, federal, ele vem num momento bom, mas já atrasado. Nós não temos hoje, nós já estamos com o nosso sistema todo atrasado. Qualquer um de nós que enfrenta essas rodovias aqui próximo a Belo Horizonte, em quaisquer dias e horários, nós estamos sofrendo, e nós que rodamos muito aí pelo Estado, pelo Brasil, temos sofrido muito com a nossa falta de infraestrutura. Acho que essa é uma discussão, ela é um pouco política, mas é uma discussão política inadequada, porque o Brasil tem experimentado a questão das privatizações há muitos anos, elas têm funcionado, elas têm dado certo e elas têm sido corrigidas. Eu dou um exemplo agora recente. Foi feito o leilão dos aeroportos, tá certo? O próximo leilão de aeroportos já não vai ser feito conforme o que foi feito agora há pouco. Por quê? Eles descobriram lá que tiveram algumas inconveniências. As empresas que ganharam, por exemplo, não são as empresas de ponta que cuidam dos aeroportos no mundo. Eles colocaram um limite de passageiros, um piso muito baixo, parece que 5 milhões de passageiros ano. E as empresas que ganharam são empresas conceituadas, uma é da África do Sul, outra é da Argentina e tal, mas que não são as empresas que operam os grandes aeroportos no mundo. Então eles já vão fazer uma revisão nessas concessões. E eu entendo que desde que se iniciou a questão das concessões, aproximadamente aí 18 anos, 15 anos atrás, nós tivemos evoluções. Tem modelos que não foram adequados, foram sendo corrigidos pelos governos, mas eu acho que o caminho é esse. É de privatizar,
é de conceder no melhor modelo para o país e para o usuário. Porque não pode se esquecer que quem tem que ser o beneficiado é o usuário, seja privatizando ou não, mas é o usuário que tem que ser olhado. E no sistema que nós temos hoje, infelizmente, nós temos rodado em rodovias aí, a gente vai a Brasília, a gente vai para o Triângulo Mineiro, nós rodamos nas mesmas rodovias de 60 anos atrás, de 50 anos atrás, que Juscelino inaugurou. É impressionante isso. Então, realmente está vindo num bom horário, num bom momento, mas um bom momento com um atraso razoável. Agora, os senhores acham que vão atingir essa meta que o governo federal tem tanto falado, que é o impacto realmente no escoamento, o setor produtivo será impactado realmente como o novo PAC tem anunciado? Eu não tenho dúvida, né, que isso aí vai acontecer um impacto grande. Primeiro que está vindo um planejamento, só para o norte de Minas agora, previsto 2 ferrovias, né, uma integração lá com a Bahia, a questão das rodovias de Minas Gerais. Eu acredito que dentro do que está sendo colocado, e o Anselmo falou muito bem, eu acho que essas concessões, elas têm que ter, durante um determinado período, aquela condição de ser revisada. O que aconteceu no passado? Na MG50, por exemplo, foi condicionado a concessão, mas a empresa pode, ao longo dos anos, ir executando obras, duplicando trechos, fazendo alguns túneis, algumas passarelas, e aí ela vai tendo a possibilidade de aumentar o pedágio. O que eu acho que não é concebível. Por isso é que eu acho que o novo modelo, quando você chama a iniciativa privada, eu acho que tem muitas empresas aí que têm condições de executar, e se for esperar o governo não vai acontecer, então essa modalidade eu acho que ela vem na hora certa, ela vai ter um impacto importante, somada a tudo isso que o próprio governo do estado vem fazendo aí, dessa interligação aí, de município com município, do escoamento da produção rural, e você aproveitando a interligação com as ferrovias, eu acho que vai ser um avanço muito grande e o país vai vivenciar em Minas Gerais, que hoje tem a maior malha rodoviária do país. E por uma questão de intriga política, não se passa, né? Às vezes tem uma rodovia federal, o governo federal não cuida, o estado não pode investir, vice-versa, e aí quem é prejudicado é a pessoa que depende de estar passando naquela rodovia. Então nós temos que estadualizar as rodovias, esse é um projeto que nós viemos discutindo há muito tempo. Desde a época do Itamar já se falava na estadualização das rodovias, quem tem que cuidar é o Estado, está aqui mais próximo, mas eu acho que todos esses mecanismos que vão acontecer, se eles acontecerem num espaço de tempo determinado, eu acho que Minas Gerais vai ganhar muito com isso e vai haver uma grande integração. Você pega a própria Fiat hoje, né, que tem que transportar, hoje seria muito importante se fosse através do transporte ferroviário ou do transporte marítimo. Quando não tem mar, tem que usar a ferrovia, que é uma grande alternativa, por isso que a Fiat de vez em quando fala, vou para o Nordeste, que ela tem um navio, vai facilitar, vai diminuir custo, onde as empresas também hoje dependem dessa competitividade e custo hoje significa muito. E a ferrovia traz uma grande diferença de preço. Eu concordo em parte que vai haver um impacto, principalmente porque vai privatizar. O governo mostra a sua incapacidade de administrar, porque, imagine você, cobrar já os pedágios com 10% da obra executada. É muito pouco. O Estado já poderia estar fazendo, a União poderia já estar fazendo essas obras para que se iniciasse a cobrança. Primeiro, o governo não tem um planejamento estratégico, porque é muito mais barato de que ferrovia, de que rodovias, são as hidrovias. E, no entanto, não há nenhum aproveitamento do que nós temos de rios e de escoamento por bacias, como a de Furnas. Então, o governo mostra a sua incapacidade. Segundo, eu acho que depende muito de uma fiscalização adequada. Primeiro, com termos adequados nesses convênios, porque o Anselmo disse muito bem, os primeiros que foram dados para firmas, não vou dizer inidôneas, mas incapazes e que não tinham uma fiscalização condizente com aquilo que se previa. O Ivair que deu um exemplo, a MG50. A MG50 está se cobrando R$ 4,60 e você não vê nada na rodovia. Tenho passado também por lá, não existe sequer uma terceira via para tráfego pesado.
Isso é falta de fiscalização e, às vezes, dando também para as empresas que não têm capacidade para isso. Agora, eu acho que a presidente Dilma, pelo menos, ela foi um pouco ousada de querer enfrentar esse problema agora. E ele não vem em mau horário, não. Ele vem em função da Copa do Mundo que aí está, das Olimpíadas que aí vão chegar e que não pode colocar o país no quarto mundo. Porque nós estamos lutando para sair do terceiro mundo como um país assim em desenvolvimento. Mas muita coisa precisa melhorar. Dilson, mas eu só queria fazer uma parte aqui. Quando você fala das hidrovias, eu acho que ela é fundamental. Mas no nosso caso de Minas Gerais, a questão da ferrovia também é fundamental. E quando nós falamos na 381, que é uma reivindicação de todos aí, que é a rodovia da morte, ninguém fala, se nós formos esperar o governo federal executar essa obra, nós vamos esperar 50 anos, porque não tem dinheiro por isso. Por que já não privatizou? Vai dar a concessão agora. Gente, tem tantas empresas, como disse o deputado Anselmo, com expertise, com capacidade, inclusive com financiamentos, que poderiam fazer essa obra em 10 vezes menos tempo do que o governo federal. Mas é o que vai ser feito, deputado Dilson, vai ser feito dentro da parceria público-privada. Mas aí é que o Anselmo fala, e com sabedoria, de que Minas paga um preço de ser oposição. Paga um preço de ser oposição, porque o governo federal tem investido noutros estados que são dirigidos pelo PT e Minas não tem recebido nada, não só na infraestrutura de rodovias, mas na segurança pública, na saúde. Então eu acho que não é um governo de todos. Nesse aspecto, eu falo que a Dilma, eu esperava que ela fosse um Lula piorado. E, no entanto, eu tenho que elogiar aqui alguns avanços que ela deu. Pelo menos está tendo o pulso de enfrentar certas oligarquias políticas lá no Palácio do Planalto, de fazer investimentos, de trocar secretários e ministros que fraudam e que são corruptos. Investiu num trecho, deputado Gilson Melo, de Betim até Nova Serrana, uma duplicação do obra importante está se prevendo levar até Uberaba. Então não deixou de investir. Talvez tenha de investir mais. Fala que a malha mineira é a maior do país, com 7 mil quilômetros quadrados. E você vem me falar em trecho de 70 quilômetros, de 80 quilômetros? Não. Tenha paciência, Minas merece respeito. No próximo bloco nós vamos detalhar a quilometragem, as vias que estão envolvidas no novo PAC, só para a gente terminar o bloco e chamar o deputado Anselmo ao debate. Mas eu já queria antecipar, por exemplo, a questão da 262, que é uma preocupação nossa. O que me preocupa? Como esse PAC não foi bem detalhado ainda, por exemplo, fala-se que é o trecho Monlevade a Vitória, que é o que está no PAC. Mas e esse trecho nosso daqui a Monlevade? A princípio ele não está... Que é o mais importante. Que é o mais importante. O trecho todo é importante, mas é o mais crítico. Eu, há poucos dias, voltando do município de Coluna, no Rio Doce, nós gastamos 9 horas de viagem de Coluna a Belo Horizonte, 4 horas e meia do trevo de Itabira a Belo Horizonte, que são ali talvez 50, 60 quilômetros. Então esse é o trecho crítico. Então aí eu me preocupo. Por isso que era interessante também, no momento que isso for mais bem detalhado, porque o que acontece? Do ponto de vista rodoviário, nós temos 5 trechos dos 9 que foram colocados em Minas Gerais. São 6 trechos, tem 5 rodovias, isso mesmo. Então são 5 trechos em Minas Gerais. Entretanto, o ferroviário ficou um trecho só em Minas Gerais, dentro dessa proposta que foi colocada. E o ferroviário também para Minas Gerais, ele é essencial. Então, quer dizer, Minas ainda vai gastar quantos anos para ter uma melhoria dessa malha ferroviária? Nós vemos aí empresas se instalando em locais, que já estão começando a se instalar, onde tem terminais ferroviários. E ela às vezes não instala em certa região, porque ali não tem um terminal rodoviário para ela poder levar a mercadoria, porque a diferença de custo é muito grande. Além de que nossas rodovias, nós temos andado aí, estão superlotadas de caminhões. Superlotadas, caminhão, bitrem, tritrem. Então nós precisamos também, o sistema ferroviário, investir em Minas Gerais. Então no próximo bloco nós vamos detalhar mais essas vias envolvidas no novo PAC, começando pelas rodovias. A gente espera por você, não saia daí.